Nós estamos iniciando uma nova campanha no mês de novembro agora. Crises, como vencê-las. E o tema dessa noite é transformando a crise em oportunidade. Amém? Diga aí, transformando a crise em oportunidade. Amém? Esse é o nosso desafio. Quando a gente pensa nessa questão de crise, a gente pensa na situação profissional, na nossa área profissional. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas que talvez passaram por momentos difíceis, que foram desligadas de alguma empresa, talvez muito tempo trabalhando naquele lugar, se entregando, e encontraram depois algo melhor, encontraram uma oportunidade infinitamente maior, com novas saídas, novas soluções, novas oportunidades. Quando nós pensamos na crise, nós podemos enxergar esse lugar como um impasse, como algo que nos paralisa, ou como uma oportunidade. Quando a gente está num momento de insatisfação por qualquer área da nossa vida, talvez aquilo que nós fazíamos antes tinha sentido e talvez agora a gente está meio perdido, não se sente mais conectado. Quando talvez você e eu não temos encontrado respostas, esse é o momento que o Senhor Ele prepara para mudar o ciclo da nossa vida. Amém? Quantos entregaram a sua vida para o Senhor aqui? Então a minha vida e a tua vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem determina as estações da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Crise, portanto, é um período de transição. Quando a gente lembra daquele exemplo das águias, quando a águia ela começa a ficar com as suas penas mais pesadas, quando o seu bico começa a ficar torto, ela entende que ela precisa fazer uma parada. Ela vai, se isola, vai para uma alta montanha, um lugar alto, se isola naquele lugar e passa ali meses, passando por um período de transformação. E aí chega uma fase que o seu bico já começa a se ajustar. E aí ela vem com um bico novo e ela começa a arrancar suas penas velhas. Novas penas nascem. 6 meses depois, ela sai daquele lugar restaurada, talvez com a metade da sua vida vivida. Quando a gente olha nesse lugar, quando a gente pensa na nossa vida, até o momento da nossa crise, a gente entende e a gente pensa assim: quanto tempo passou? Quanto tempo talvez eu perdi nesse lugar? Mas eu quero que você olhe nessa noite o quanto Deus pode te tirar ou te tirou desse lugar e está te levando para um lugar mais alto na presença do Senhor. Amém? As crises, elas não derrotam os valentes, elas os revelam. Amém? Cadê os valentes aqui da Sara Nossa Terra de Interlagos? Cadê os guerreiros aqui? Amém, glória a Deus. Se você está nesse lugar é porque você escolheu não desistir, porque você escolheu ser guiado pelo Senhor, porque você escolheu ser fortalecido pela presença de Deus. Você venceu crises. Amém? Quando a gente pensa na questão da crise, quando nós estamos nesse momento, tudo parece que começa a ficar meio confuso, a gente se sente perdido. Talvez nesse momento, parece que eu e você, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor como a gente ouvia antes claramente. A gente começa a procurar lugares que possam confirmar que a vontade do Senhor está se cumprindo nas nossas vidas. Talvez naquele momento a gente não consegue encontrar. O momento da crise, queridos, muitas vezes é um momento de baixa visibilidade. Quando você dirige o teu carro, a gente vê nos lugares, em qualquer lugar aqui em São Paulo, a velocidade média dos carros, e quando vem aquela chuva, a gente vê todo mundo andando devagarinho. Por quê? Porque muitos talvez não estão conseguindo ter uma boa visibilidade, mesmo com para-brisa ali, precisa ter mais cautela e tal, todo mundo acaba andando um pouquinho mais devagar. Por quê? Por causa da visibilidade. Em crise, eu e você devemos seguir o manual e os instrumentos, como um piloto de avião.
que durante uma pane esquece os seus sentimentos e segue as regras do manual. E o nosso manual, o que é, queridos? Qual que é o nosso manual? A Bíblia. Amém. Então, nesse momento, querido, de crise, eu não posso dar valor aos meus sentimentos. Eu não estou falando que eu não posso sentir, mas se eu ficar sendo guiado pelos meus sentimentos o tempo todo, eu serei enganado. É o que Salomão diz, que o coração do homem é enganoso. Os nossos sentimentos, eles oscilam conforme as circunstâncias, mas aquele que confia no Senhor, aquele que crê no Senhor, ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele é guiado pela palavra de Deus, pelo manual, pelo guia, e não pelos sentimentos, não por aquilo que eu estou sentindo, não por aquilo que eu estou ressentindo. No momento de crise, a sensação que nós temos é como se a gente estivesse numa areia movediça, e quanto mais a gente tenta fazer força, mais parece que a gente se afunda. Então esse é o lugar para que eu e você, a gente tome a decisão certa, faça o movimento certo para não se afundar mais ainda. Quantos estão entendendo essa palavra? Daniel capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Os inimigos de Daniel começam a procurar, cavocar, tentar achar alguma oportunidade para derrubá-lo. E o que diz aqui os versículos é que eles não conseguiram achar nada. A única oportunidade é acusá-lo contra ele na lei do Deus dele. No momento da crise, queridos, nós temos a oportunidade de nos posicionarmos ou baixarmos a guarda. Os inimigos de Daniel, eles conseguiram fazer com que o rei Dario assinasse um decreto para todos o adorarem, já sabendo que assim poderiam acabar com Daniel. Daniel tinha o espírito de excelência que o fez destacar entre os governadores, porém sua postura de temor ao Senhor não o livrou da crise. A crise foi causada por sua posição de fé. Você entendeu o que isso está dizendo, querido? Que talvez a crise que eu e você vivemos ou estamos vivendo, talvez é por causa da nossa fé no Senhor Jesus. Amém? Talvez é por nossa decisão, por nosso posicionamento de que isso é o mais importante para a minha vida, porque se eu e você não temos Deus, nós não temos nada. Não importa o lugar que a gente viva, não importa os lugares que a gente passe, nós precisamos do Senhor. Daniel, ele se posicionou. Ele pensou assim: eu não vou dar um passo atrás. Eu tenho uma aliança com meu Deus. Ele tem me honrado nesse governo, Ele tem usado a minha vida, Ele tem derramado o espírito de excelência, então eu não vou negá-lo. Então, queridos, entenda que toda crise, ela tem um propósito. Toda crise, ela tem um motivo. E eu e você temos a plena certeza da vitória, porque nós temos um decreto de vitória que foi gerado há 2000 anos atrás, quando o nosso Rei Jesus morreu naquela cruz. Amém? E ali Ele determinou e decretou a vitória. Então eu e você somos mais do que vencedores. Nós não morreremos na crise, nós venceremos, nós conquistaremos lugares mais altos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Diga assim: crise sem propósito é sofrimento.
A presença do Senhor, a tua aliança com Deus não vai te impedir de viver crises. Desculpa te dar essa notícia. A grande questão é, eu vou passar por esse lugar como? Com um propósito? Ou simplesmente eu vou ficar sentindo e ressentindo dores, mágoas, perdas, derrotas, sem poder avançar para o próximo ciclo? Daniel 6,5, como nós lemos, diz: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A graça do Senhor, ela nos protege. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós podemos falhar, mas o sangue de Jesus, ele nos cobre, assim como cobriu e protegeu a vida de Daniel, e eles não conseguiram achar nada para acusá-lo. O inimigo, ele não pode acusar a tua vida. Se você tem uma aliança com o Senhor, você está coberto pelo sangue de Jesus, você está protegido, você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? O inimigo, ele não pode te tocar. Provérbios 24:16 diz que o justo tropeça 7 vezes, e 7 vezes ele se levanta, querido. Então, tenha fé, creia, confie no Senhor, porque você não está lutando essas lutas sozinho, em nome de Jesus, amém? Nós temos liberdade de escolher, queridos. O Senhor, desde o início, Ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. Ele deixou Adão decidir o que ele queria fazer da vida dele, Eva. E desde hoje Ele tem nos dado o livre-arbítrio. Se eu e você entendemos o propósito de uma crise, só eu e você podemos decidir se nós queremos sair dela ou permanecer nela por muito tempo. O Senhor, Ele não vai nos forçar a entrar numa crise, muito menos a sair dela. Essa é uma decisão minha e sua. Ele quer que a gente vença desafios, mas Ele não vai nos obrigar. Ele não nos leva a batalhas às quais nós não queremos ir. Mas é preciso entender que sem batalha não há vitória. Sem batalha não há. Amém. Seja qual for a nossa decisão, Ele vai seguir me amando, Ele vai seguir te amando da mesma forma. Ele vai continuar cuidando, guiando as nossas vidas. Isso não nos torna menores, mas as crises vencidas, isso é uma certeza, elas nos levam a novos patamares e a novas decisões. Quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei de algo muito simples. Quando eu era criança, eu jogava videogame, e eu lembro das fases, dos joguinhos que a gente jogava. E o objetivo era sempre passar de uma fase para outra, E aí, sempre que a gente ia avançando numa fase, avançando, quando a gente chegava no final, o que acontecia? Tinha um chefão, alguém para a gente derrotar lá no final, E aí, a gente tinha que derrotar esse chefão. A gente tinha que derrotá-lo para a gente poder seguir para a próxima fase. É exatamente isso a nossa vida, queridos. É exatamente assim que ela funciona. Então, você tem que ter isso em mente. Eu estou passando por crise, então quer dizer que eu estou lutando com o chefão, e que a próxima fase, ela está logo depois dessa crise, ela está logo depois da tempestade. A tua vitória, o teu sonho, as promessas do Senhor estão logo depois da crise. Vai falando amém aí se você acredita. Vença esse lugar, não desista, não retroceda, porque se você retroceder, você vai viver essa nova fase, essa mesma fase novamente. Assim como no joguinho, eu perdi, eu começo do início. Depois os videogames começaram a permitir que a gente gravasse, Não, eu não vou começar do início, vou começar aqui do meio. Mas o mundo real eu vou lá e volto para o início e começo até chegar de novo na mesma luta.
Então, se em algum momento na tua vida você viu que você está lutando as mesmas lutas todo ano, as mesmas coisas acontecem, é porque talvez você não esteja saindo da crise, porque você não entendeu o propósito de Deus nesse lugar. E se você entregou a tua vida para Ele, então Ele entende que esse propósito precisa se cumprir na tua vida, para você seguir para a próxima etapa, para você seguir para a terra prometida, para você alcançar os teus sonhos e o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Daniel 6,18. Assim como fez com Daniel na cova dos leões. Ops, eu estou lendo errado aqui, queridos. Colocou aqui, aí eu leio com vocês. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Os inimigos conseguiram a assinatura do rei Dario, e aí, lógico, encontraram a Daniel orando, adorando ao nosso Deus, e aí ele foi levado e lançado à cova dos leões. E aí, onde a gente leu, é o resultado desse lugar: Daniel protegido no meio da sua crise. Mas eu quero destacar algo importante aqui. Daniel não sabia o que ia acontecer com ele. Ele não sabia, ele simplesmente confiou. Ele foi, tomou a posição: eu vou continuar orando no meu lugar, no meu quarto, no mesmo horário, eu não vou temer esse decreto. E quando ele foi lançado, ele não falou assim: eu tenho certeza que o Senhor vai me tirar. Ele falou: se for da vontade do meu Deus, Ele vai poder me proteger. Isso se chama fé. Isso se chama dar um passo de fé. Querido, quem vive na presença de Deus, quem confia no Senhor, vai viver pela fé. Sempre vai ter uma oportunidade de dar um passo no invisível, naquilo que você não sabe, no desconhecido. Isso se chama fé. Se você ama o teu Deus, se você ama o Rei Jesus, se você tem a plena certeza que Ele pode fazer infinitamente mais, que Ele pode te proteger, que Ele pode fazer um milagre na tua vida, então você não pode temer em andar no desconhecido e andar pelo invisível. Amém? Nesse momento que nós temos é uma oportunidade. Eu vou provar para o meu Deus que eu o amo e que eu confio nele. Eu vou demonstrar a minha fé. Se Ele está me falando para seguir, mesmo que eu não esteja vendo nada, eu sei que vai dar tudo certo, que Ele vai me guiar, que Ele vai me conduzir em direção à terra prometida. Amém. Glória a Deus. Ele irá te guardar em todos os momentos, em cada momento. 1 Pedro 5,8 diz que Satanás, como um leão, ruge procurando alguém para tragar, assim como foi com Daniel. Deus não nos chamou para sermos alimentos de leões. Amém? Deus não te chamou para morrer na crise, mas o inimigo não poderá tragar aqueles que são consagrados ao Eterno. Sua consagração é sua proteção contra as crises que afligem o país, que afligem a tua família, os relacionamentos. Assim como Daniel, eu e você não seremos livrados da crise, mas se nós permanecermos fiéis, nós sairemos vencedores e exaltados dessa situação de dor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Fechando Daniel 6:25. O resultado, Daniel sai da cova dos leões, protegido contra o testemunho dele. E aí aqui no versículo 25, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada.
faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Um ímpio falando maravilhas do Senhor. O Senhor, Ele tem um propósito. Se a gente enxerga de uma forma diferente, de longe da visão de Deus, o Senhor tinha um propósito para todo aquele lugar, para que mais pessoas sejam alcançadas, fossem alcançadas, para que o rei se curvasse diante do Senhor. O decreto anterior era para adorar a si próprio, mas após o milagre na cova dos leões, o decreto foi para adorar ao rei, ao nosso Deus. A tua vitória na crise, querido, vai mostrar a todos que estão ao seu redor, ao meu redor, o quão fiel é o nosso Deus para fazer muito mais do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Amém? Tenha plena certeza que o que você está vivendo, aquilo que você está lutando, existe um propósito maior do que a luta que você está vivendo, e que o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Você não anda sozinho, em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus, no teu lugar. Creia, querido, que a crise que você está vivendo hoje é apenas um instrumento nas mãos do Senhor, para Ele te exaltar e para que o nome dEle seja glorificado. Hoje, querido, o Senhor, Ele pode mudar a sua sorte, porque você está olhando a tua crise hoje de uma forma diferente, e você está olhando com os olhos de Deus. Você tem a oportunidade hoje de parar de remoer as tuas dores, de parar de trazer os ressentimentos. Você tem a oportunidade de seguir em frente. Você tem a oportunidade de olhar para a tua crise e ter a plena certeza que você não vai morrer nela, que esse é um lugar de passagem em direção à tua terra prometida. A tua crise, a minha crise, representa uma oportunidade que o Senhor colocou diante de mim e de você, para provarmos o nosso amor a Ele e para mostrarmos o quão poderoso Ele é, o quão fiel Ele é e que Ele não abandona os seus. Tua vida é consagrada ao Senhor, você confia no Senhor, então você não precisa temer. Assim como Daniel, o Senhor, Ele não vai nos livrar da cova dos leões, mas Ele não vai nos abandonar. O Senhor, Ele não vai te abandonar. Basta que você confie, basta que você tenha fé que o Senhor, Ele é muito maior do que o seu maior gigante, do que a sua maior crise. E entenda esse lugar, que é uma oportunidade de Deus. O Senhor está nos dando para Ele mostrar o seu poder e para Ele mostrar o seu valor. Talvez na crise você está identificando dons que você não usava antes. Talvez você está tendo outras oportunidades de negócio. Talvez você abriu a tua empresa no meio da crise, no meio da pandemia. Talvez você cresceu financeiramente, você, empresário, teve um aumento do seu faturamento no momento de crise. Hoje, eu e você temos a oportunidade de olharmos as nossas crises de uma forma diferente, de honrar o nome do Senhor, de exaltar e glorificar o nome do Senhor, de entender que essa crise vai te levar para um novo nível, vai te levar para uma nova fase, vai te levar para um lugar onde você ainda não chegou, e que eu e você só chegamos através do Senhor. Amém?